Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Varchá, começando mais uma edição do programa Me'av Leben. Como eu sempre falo, esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especificamente para minha família, para os meus filhos, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, que estão lá no Brasil, acho que deve estar em São Paulo, segundo a última vez que eu conversei com a mãe deles. Um beijo, viu, meus filhos, papai ama vocês. A Ariela, Hesed e Eliave, Hesed, que estão aqui comigo diretamente de Israel, tá bom? Estamos aqui e um pouco feliz porque eu voltei a gravar hoje, justamente na Parashat Balak. Nós voltamos a gravar agora, esta semana. Estamos agora à meia-noite do dia 25 de junho. Voltei a gravar, então, a pedido da Ariela, a pedido do Eliave, de vocês. Parashat da semana, que é um projeto para a gente falar olho no olho, tete a tete, quando o papai não estiver mais aqui, e vocês possam ver, estudar Parashat e ver, poxa, o papai conversava com a gente, falava, o que é que ele tem para deixar pra gente aí, tá bom? Então, nós estamos voltando, né, a estudar Parashat Balak, que é justamente a porção número 40, e vamos ler um pouquinho aqui. A gente falou a primeira introdução, vamos saber o que aqui fala aqui a Parashá. Eu disse no começo que viu Balaque, filho de Zippor. Zippor a gente falou que é filho de um pássaro, tudo que fez ao povo de Israel, e morreu. Quem era o povo Emorreu? O povo Emorreu era justamente aquele povo que ele era defendido por Sihon e Og na Parashat passada, lá na Parashat de Hukat, tá bom? Ele fala nos últimos versículos antes do capítulo 22, do parágrafo 22, ele fala que como fizeste a Sihon, né, rei do Emorreu. Sihon era um gigante imenso que era irmão de Og, tá? Ele habitava lá em Heshbon. Ele recebia, o Sihon e Og ali recebiam para proteger todos aqueles povos que viviam aqui em Eretz Israel, aqui na terra de Israel, que era o cananeu, tá? Então aqui não só o cananeu, mas também o Moab, enfim, os povos que viviam aqui. Ele viu o que aconteceu, mas é muito interessante que a Parashá fala, a Torá fala por que ele viu, o que foi que ele viu. Depois ele diz que ele viu que o povo era muito numeroso, e aí enfastiou-se Moab por causa dos Bnei Israel. Aqui os nossos sábios vão dizer o que significa que Balaque viu, depois o povo assim ficou triste, ficou depressivo, porque disse que ele, na realidade, só ele sabia disso, só ele sabia sobre o trato que tinha de pagar o Sihon e Og para defender ele, o povo não sabia. Como eles viram, na realidade, que o povo de Israel, nem os gigantes conseguiram deter o povo de Israel, então ele acabou externando isso, teve que falar para toda a população, olha, a gente pagava para eles e eles não conseguiram defender ele, nem eles se defenderam de Israel, quanto mais a gente, e por causa disso o povo se enfastiou. E aí, por isso que ele fala que o povo era numeroso, etc. E disse Moab aos anciões, tá? Ou seja, todo o povo se reuniu. Eu vou explicar o que é Midian, porque Midian entra aqui nesse momento. Agora lamberá esta multidão tudo que houver ao nosso redor como um boi lambe a erva do campo. Nossos sábios vêm dizer aqui que o povo de Moab, Midian, não se batiam muito, viviam em briga os dois. Mas aí conta os nossos sábios, Rashi vem trazendo, tipo Midrash, que é como se fosse dois cachorros que ficavam brigando entre si e de repente apareceu um lobo que é maior, e aí eles acabaram se juntando, porque disseram, olha, um tem que se juntar com o outro, porque se esse lobo vem e come o cachorro, daqui a pouco ele vai comer eu também. Então é melhor assim a gente se juntar, porque os dois se juntando, a gente consegue lutar contra o lobo, que entre aspas era caracterizado pelo povo de Israel. Por isso que vem Midian. Então eles estavam brigando ali, sempre discutindo entre si, e aí se uniram. E falaram a Balaque, filho de Zippor, como eu já falei, filho do pássaro, porque ele era mágico também, e era um feiticeiro muito forte, e ele se utilizava da manipulação dos pássaros, etc. Ele era rei de Moab naquele tempo, pouco diz naquele tempo, alguns outros comentários dizem que ele foi elevado para ser rei naquele momento, e enviou mensageiros a Bilam, Bilam de maldita memória, filho de Beor. E esse filho de Beor, eu queria ainda estudar um pouquinho mais, fica aí para vocês a dica, dever de casa, vocês querem saber quem era Beor? Vamos atrás para saber quem é, de onde ele veio, de onde veio Bilam, qual era a linhagem dele. E ele foi até Petor. Petor é o nome do lugar que está junto ao rio Eufrates, ou seja, um pouco longe da terra de Israel. Por que a Torá vem trazendo essas pequenas palavras
assim que a gente acha que é por acaso. Não, tudo que está na Torá tem uma explicação. Por que está dizendo que era em Petor, próximo do rio Eufrates, a terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo? Porque isso, vamos logo explicar aqui, diz o seguinte, que o Balaque tinha, entre aspas assim, ele tinha motivo de ter medo do povo de Israel. Porque o povo de Israel era muito grande, era um povo que estava lá próximo dele, ele tinha medo, era um medo objetivo. Estou com medo, o povo está aqui na minha frente, o que é que eles vão fazer comigo? Então, entre aspas, ele poderia até estar justificado dele tentar contratar alguém para brigar com a gente, para amaldiçoar o povo de Israel, para guerrear contra o povo de Israel. Mas o Bilam, que morava lá do outro lado, o povo de Israel não estava lá atacando eles, não tinha perigo nenhum. Por que ele veio se meter na história? Então a gente vai explicar já já. Então, diz que ele foi lá para chamar eles, e o povo saiu, então ele começa a dizer, né? Ele fala, eis que teve um povo que saiu do Egito. Por que não falou que era Israel? Porque ele já tinha medo, ele sabia que era um povo abençoado. Um povo, que povo é isso? Tem um povo que saiu de Mitzrayim, vamos Israel. E esse que ele cobriu a superfície da terra, e ele está na minha frente para me destruir. Mentira, Lashon Hará, fofoca, maledicência, o povo estava ali. Em nenhum momento Hashem disse que era para lutar contra o Moab, até porque Moab e Amon, eles eram descendentes de quem? De quem? De quem? A gente já estudou sobre isso. Moab, do pai, Amon, filho do meu povo. Tanto Moab, os moabitas, como os amonitas, ele era descendente de Lot, que o Lot teve filho, né? As duas filhas de Lot teve filho do próprio pai. Lembra do caso de Sodoma e Gomorra? Então o que é que acontece? Então os moabitas e os amonitas eram primos distantes de quem? Do povo de Israel. E Hashem tinha dito, olha, na Parashat Hukat a gente estudou sobre isso, que Hashem, ele determinou o terreno de cada povo, porque ele fez isso para proteger Am Israel. Então Hashem disse, olha, tu vai ficar aqui, o Emori, o Edomita, que era também parente, porque é descendente de Esav, cada um tinha o seu lugar, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, para não mexer com o povo de Israel. Por que Hashem fez isso? Hashem fez isso justamente para dizer o quê? Da mesma maneira que eu dei o Monte Seir para Esav e ninguém toca nele, da mesma forma que eu dei a porção da terra de Amon e do outro, eu também dei para Israel. Então ninguém toca. A terra é minha, o planeta é meu, eu dou para quem eu quiser, cada um no seu quadrado. Então, justamente está dizendo que a gente não poderia atacar os moabitas. Não poderia. Isso é uma lei. Hashem tinha dito que a gente não deveria molestar porque é teu parente, é teu primo. E é da mesma forma, como Hashem fala que não era para a gente molestar o Edomita, que era descendente de Esav, porque é teu irmão, eu dei para ele, não entre em guerra. Quando o povo de Israel foi querer atravessar a terra de Edom, Moshe mandou lá as pessoas, os mensageiros, dizer, olha, a gente pode atravessar a tua terra, a gente vai pelo caminho do rei, não vamos comer, não vamos mexer em nada. E ele disse, não, vocês não vão passar. E Hashem disse, olha, passa por outro lado, não mexe com ele, porque eu não quero que vocês briguem com ele, entendeu? E o que é dele já é dele, deixa pra lá, que nem o pai e o filho. Não mexe com ele, filha, não mexe com ele, meu filho. Passa pelo outro lado, é do teu irmão, não mexe no brinquedo dele. Mais ou menos assim, trazendo uma linguagem mais simples para vocês entenderem. Então Hashem tinha dito que não iria fazer isso com ele. Então eles não tinham por que ficar com medo, porque Israel não foi determinado por Hashem que deveria invadir e tomar a terra dos moabitas. Então por que ele está mentindo? Por que ele está? Tudo bem, ele estava com medo. Até aí a gente dá o mérito da dúvida para ele, tá? E aí ele mente quando ele fala, para me destruir. Mentira, ele não vai destruir, porque a gente já aprendeu que Hashem não ordenou para que ele fosse lá tomar conta. Agora vai, rogo-te, maldize para mim este povo, pois ele é mais poderoso do que eu. Pedindo para Bilam amaldiçoar, roga, maldize ele. Talvez possa feri-lo e derrotá-los e desterrá-los da terra, ou seja, tirar ele completamente da terra. Porque eu sei que quem você amaldiçoa é amaldiçoado e quem você abençoa é abençoado. Quem abençoa é abençoado, quem é amaldiçoado é amaldiçoado. E foram os anciões, né, os sábios lá de Moab, os anciões de Midian, com feitiços na mão, já com dinheiro para pagar ali o serviço que ele ia fazer de magia negra, e vieram a Bilam e disseram as palavras de Balaque. Deram o recado, ó, tem que ir lá e amaldiçoar. E ele lhes disse, olha, dorme aqui essa noite, fica aqui, eu vos responderei alguma coisa conforme falar
Hashem. Interessante aqui que no Pasuk 8, rei, justamente, ele fala o nome de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. Bila, como é que ele sabia o nome de Deus? Como é que ele tratava? Ele era um Rechaim, por que ele tratava e falava o nome de Hashem? Está falando aqui o nome de Hashem, literalmente. E no versículo 9 diz, e veio Deus a Bila, quer dizer, Deus é que veio conversar, dialogar ali com Bila, e disse, quem são esses homens que estão contigo? Peraí, Deus não sabe todas as coisas? Deus não sabia quem eram esses homens que estavam com Bila? Será que Deus não sabe? Hasbeshalom? Lógico que sabe. E por que aqui então a Torá justamente vem dizer quem são esses homens que estão contigo? Vamos embora lá. A gente já aprendeu isso lá em Bereshit passado, quando Hashem fala para Adam, né, Brishão, primeiro homem, Adão, e diz, onde estás? Hashem não sabe onde está Adam. Quando Hashem pergunta onde está para uma pessoa, onde você está? Hashem está dando a oportunidade para que a gente faça techuvá e abrir o diálogo com a gente. Quem são esses homens? Estou te dando a oportunidade de você me falar a verdade e a gente conversar e você se arrepender e contar a verdade. Então Hashem sabia, mas Hashem abriu o diálogo. Quem são esses homens? O que é que eles estão fazendo aqui? Às vezes o pai e a mãe sabem quando crianças já estão mentindo, se mentir ou se falar alguma coisa que não é verdade, ou se esconder alguma coisa, mas por que muitas vezes o pai e a mãe, a gente fala, ó, por que você fez isso? Para a gente saber o que você tem para falar, para você se justificar, para você te dar a oportunidade de você se arrepender, fazer techuvá e etc. Então, e veio Bilam, então, cadê? E disse Bilam a Hashem, a Deus, aqui já não é o nome de Yud-Kei Vav-Kei, Balaque, filho de Tzipor, rei de Moab, me mandou dizer, eis um povo que saiu do Egito, novamente ocultou, não falou que era Israel. Será que Hashem não sabe que é Israel? Por que eles não contaram? Por quê? Porque sabe que você está falando do filho amado de Hashem. Então eles estão escondendo, já começa aí a mentira e eu vou explicar o que significa essa mentira, esse disse, me disse, já vou explicar o porquê de tudo isso, tá? Calma aí. Então, um povo que saiu do Egito, cobriu a face da superfície da terra, agora anda, amaldiçoa para mim, talvez possa lutar com ele e desterrá-lo. Olha que interessante aqui, porque na realidade ele fala desterrá-lo. Eu vou chegar lá também, e disse Deus a Bila, não irás com eles, não amaldiçoará o povo, pois ele é bendito. O que significa tudo isso? Por que foi contratado um feiticeiro? Os nossos sábios vão dizer justamente que as armas mortíferas, pau, pedra, lança, enfim, carruagem, nada disso era capaz de destruir a Israel. Então, o Balaque já sabia disso. Por isso que eu falo, porque ele mentiu, porque ele não falou que era o povo de Israel, porque ele já sabia. Por isso que a Torá fala que ele viu. O que significa que ele viu? Só ele viu? Nenhuma outra nação viu? É que ele era inteligente. Ele percebeu que na realidade não adiantava flecha, arco, metralhadora, bazuca, bomba atômica. Não adianta nada disso para destruir o povo de Israel. Ele não poderia ir na guerra, porque ele tinha dinheiro, ele poderia contratar grandes exércitos. E por que ele não fez isso? Porque ele sabia, ele viu que não adiantava, que arma alguma era eficaz contra essa guerra. Ele não iria vencer através de lança, de carro, de carroça, de carruagem. Ele não ia fazer isso. Isso era inútil para destruir o povo de Israel. Então ele fez o quê? Ele teve que se utilizar da magia. Ele acabou se utilizando da arma mais poderosa que o povo de Israel tem, que é a palavra. Então o que aconteceu? Da mesma forma que a gente consegue vencer os nossos inimigos através da nossa tefilá, através de rezar, através de pedir a Kadosh Baruch Hu, ele falou, então eu vou usar a mesma arma. Se a arma deles é a tefilá, é a boca, é a palavra, eu também vou me utilizar disso. Então por isso que ele foi contratar o de maldita memória Bilam. E todas as vezes que a gente foi derrotado, foi por nossa culpa. É muito interessante, a gente está agora entrando no mês de Tammuz, e a gente vai ver que vão vir os dias temíveis aí, 17 de Tammuz, daqui a pouco vem 9 de Ave, os dias que houve o cerco a Jerusalém, muralhas foram destruídas, o primeiro e segundo Beit HaMikdash também. Mas a gente vê que todas as vezes que a gente foi derrotado por essas pessoas, por todos esses povos que se levantaram na história, foi por causa da gente, a nossa própria culpa. Não foram eles não tem poder para isso, para destruir. Então foi porque, Hasbe Shalom, a gente errou, a gente pecou. O que a gente fala muito, e qual é o serviço de Yom Kippur, ou do mês de Elul, né? Techuvá, tefilá e tzedakah. Reza, a gente faz techuvá e faz tzedakah. Isso daí é a nossa arma, ok, contra
os inimigos e para a gente vencer qualquer decreto não tão favorável assim. Ele justamente usou essa arma para quê? Para amaldiçoar, para humilhar, para difamar, para mentir contra o povo de Israel. Primeiro que ele já usou da palavra que ele ocultou. Ele não disse nem quem era o povo de Israel. Poderia ter dito, né? Olha, o povo de Israel se levantou. Por que ele não falou isso? Né? Os nossos sábios vão dizer porque Bilam jamais teria coragem de chegar e dizer, olha, o povo de Israel está aí. Você está falando pro pai deles, pro amo deles. Você quer amaldiçoar o filho deles? Quem é o pai que ia deixar isso? E justamente essa arma, até hoje, ela é utilizada contra a gente, infelizmente. Através dos meios de comunicação. Quando acontece algum problema aqui em Israel, que Israel é atacado, é vítima do terrorismo, Israel vai lá e contra-ataca. Aí as mídias, os jornais vão dizer, olha, Israel atacou, matou. Não diz que Israel se defendeu, que Israel revidou o ataque terrorista. Não. Israel atacou. Então essa mentira até hoje, ela é propagada. Infelizmente os antissemitas fazem isso. Tá? Então eles utilizam de quê? Então eles inventam mentira a nosso respeito. Eles utilizam do poder da palavra para humilhar, para difamar, para mentir contra a gente, para que a gente fique triste, a gente caia moralmente, porque se o povo de Israel, Chas v'Shalom, está humilhado, está triste, está depressivo, ou está com a sua moral lá embaixo, o que é que acontece? Muito mais fácil deles destruírem, Chas v'Shalom, Deus não permita isso. Então até hoje eles fazem isso e a forma não é diferente, a arma não é diferente, somente a substância mesma. Então existe momentos na história em que eles pintavam o judeu com o nariz grande, que judeu é bom para dinheiro, inclusive no Brasil, entendeu? Quando eu estava trabalhando na televisão, todo mundo dizia, judeu é mão de vaca. Quem disse que judeu é mão de vaca? Mão de vaca, que é a mão fechada, que não dá dinheiro. O povo que mais faz benefício é o povo judeu. Quando sobe ali a Torá, ele dá tzedakah, quando é para construir uma sinagoga, quando é para ajudar yeshivot, escolas, kollel e tantas e outros benefícios que o povo de Israel faz, que abre a mão para comprar Sefer Torá, para ajudar na construção do mikveh. Então tem muita coisa, mas eles inventam a história dizendo que o povo judeu é muquirano, que o povo judeu não gosta de dar dinheiro. Eu me lembro benzinho, uma vez eu estava no Brasil e passou um amigo que era racídico, preto e branco, né, andando, pessoas ficavam olhando as crianças para ele e a mãe dizia, olha, cuidado, é um bruxo. Isso existe hoje ainda, você acredita? Por isso eu agradeço a Kadosh Baruch, obrigado, Shem Elokeinu, por estar hoje aqui na terra de Israel, onde a gente pode ser livre para usar a nossa kippah na cabeça, entendeu? Para usar o nosso tzitzit, Baruch Hashem, e para ser quem realmente a gente é, porque muitas vezes eu usava o boné no Brasil para esconder a kippah, porque quando eu dava de kippah na rua, as pessoas diziam, o que é isso na tua cabeça? Que troço é esse? Tem um buraco na tua cabeça? O que é isso? Entendeu? E, querido, não é um tipo de ignorância, mas é um tipo de antissemitismo também, porque a pessoa quer te colocar para baixo, de difamar. Tem algumas coisas interessantes que eu queria trazer para vocês, o que Rashi fala, e justamente o que foi que Balak viu, eu já falei, mas só vou reforçar isso. Ele viu justamente o que? Que Sihon e Og tinham sido derrotados por Israel, então ele ficou preocupado com isso. Então ele viu que realmente o povo de Israel era um povo sagrado, né, um povo escolhido, então ele ficou com medo, falou, não vou ganhar através da guerra. Se os dois que eram líderes, eram fortes, valentes, eram pessoas que tinham experiência na guerra, não venceram, quem sou eu para vencer? Existe um outro ensinamento que os nossos sábios dizem, está baseado lá no Likudei Sihot, no volume 8, que diz sobre o seguinte, quando o perverso, esse Rachá chamado Balak, também viu tudo que Israel fez aos Emoritas, ele não pôde deixar de contar ao seu povo, então ele acabou, falando para todo mundo. Diferente de Moshe Rabbeinu, ele vem explicar o que é um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder é aquele que lhe preserva o seu povo, ou seja, o Balak não teve pena do povo dele. Ele externou uma coisa que era segredo de Estado, só ele sabia, e o povo inteiro temeu, ficou desesperado, etc. Moshe Rabbeinu, quando ele teve medo também, que Moshe Rabbeinu também ficou preocupado com Og, tá? Quando ele ia guerrear, ele ficou preocupado. Por que, papai, ele ficou preocupado com Og? Porque ele tinha medo de que Og tivesse algum mérito. Que mérito Og tem? Lembra as duas vezes que Og fez, quando o Og saiu correndo para falar para Avraham Avinu que Lot tinha sido capturado. Então ele fez uma mitzvah. E ele foi um daqueles que escapou, era justamente o Og. E teve uma outra vez também que ele tentou ajudar a Sara quando ele estava olhando longe para saber se Avraham já tinha sacrificado Yitzhak ou não. Uma única coisa
coisa que a gente faz, Hashem paga isso. Então tem mérito. Então Moshe tinha medo, falando, vai que ele tenha esse mérito disso e eu não consiga derrotar ele. Mas mesmo assim, o Moshe não falou para o povo judeu, ele não disse nada para o povo judeu sobre esse mérito. Para quê? Para não alarmar eles da necessidade, porque Moshe ele era verdadeiramente um líder e ele priorizava, o mais importante ainda era o que? Era a segurança do povo. O povo já estava cheio de problema, vou falar ainda, olha, vai que o Og tem um mérito e a gente perca a batalha, o povo ia se desesperar. Então ele não falou isso, ele preservou o povo. E eu já falei para vocês que o Sihon e Og, eram 2 irmãos gigantes, eram pagos para proteger essas pessoas. O poderio militar do povo judeu, quer dizer, o exército do povo judeu, não tinha sido percebido antes como uma ameaça aos moabitas, porque eles não viam Israel como uma ameaça. Mas quando Balaque sugeriu a eles que Israel era de fato um inimigo, a única razão por que eles não atacaram anteriormente era devido à proteção de Sihon e Og. Então, por causa disso, o Moab ficou aterrorizado, porque eles, não vão atacar a gente. Mas quando eles viram o que aconteceu, falaram, pô, então eles podem atacar a gente também. E aí o Rashi vem trazendo uma coisa bem interessante aqui. O Rashi fala o seguinte, ele fica pensando e chega a uma conclusão aqui. Bilam queria se livrar do povo de Israel, tirar eles do mundo, mas Balaque disse somente para expulsá-lo da terra. Eu quero apenas afastá-lo de mim. Mas Bilam os odiava muito mais do que Balaque. Que prova é essa? A prova é isso, justamente o que eu disse. O Balaque, ele tinha razão, entre aspas, de temer o povo de Israel que estava ali. Tira eles só da minha frente, eu não quero eles aqui. Mas o Bilam, ele odiava, tinha um ódio gratuito. O povo já não tinha nada a ver com ele, com a terra dele, mas ele fez de propósito isso que ele queria, ele odiava, ele tinha inveja do povo de Israel. Inclusive, a Agadá diz que uma das pessoas que estavam na corte de Faraó era quem? A gente tinha o Itro, o sogro de Moshe, que era um dos conselheiros do faraó. Nós tínhamos Iov, que era o Jó, que a gente sabe que em português, e o Bilam. Esses 3 que eram os conselheiros de faraó. Lembra o que foi que o faraó falou? O faraó disse, o que é que eu faço com esse povo? Eu devo matar ele? Devo exterminar ele? O que é que eu digo? O que é que eu faço? O Ítero se levantou e disse, olha, rei, não faça isso, que você já sabe. Eu vi a história do que aconteceu com outros faraós quando tocaram no povo judeu. Eles penaram, eles pagaram por isso. Não mexa com eles. O faraó ficou tão chateado que deportou, tirou o Ítero e expulsou ele de ser um dos ministros do rei, ali os conselheiros do rei. Quando o faraó virou por Iov e perguntou, e você, o que é que você disse? O Iov já ficou com medo. Puxa, se eu falar que eu sou a favor do povo de Israel, ele vai fazer a mesma coisa que fez com o Ítero, vai me expulsar. Eu sou rico, tenho filhos, tenho um bocado de coisa. Ele ficou em cima do muro. Ele disse, não sei, o senhor faz o que o senhor achar que o senhor deve fazer, o senhor é o rei. Ficou em cima do muro. E quando ele perguntou para Bilam o que ele deveria fazer, esse rachá, esse perverso, pegou e disse que deveria matar, deveria castigar, deveria jogar as crianças no fogo. Então ele, desde aquela época, ele tinha inveja do povo de Israel. Os nossos sábios vêm dizer também que Bilam omitiu completamente a declaração de Balaque, que eles estão sentados bem perto de mim. Ele não falou isso para Shem, ponto de atacar-me, pois Bilam sabia que isso simplesmente não era verdade, visto que o povo judeu foi ordenado a não atacar Moab. Era uma mentira. Novamente eu falo, às vezes surge muita mentira contra o povo de Israel. Eles não precisavam ficar tristes, com medo, temer. Não há um motivo real para que o Balaque ficasse com medo de ser atacado pelo povo judeu. Diga que eles simplesmente desconheciam este comando, eles não sabiam que existia esse comando de Hashem de que não deveria atacar eles. Mas Bilam sabia disso e não avisou eles. Por que ele não avisou eles? O Bilam poderia ter dito, Balaque, fica quieto, fica com calma. O povo de judeu, os israelitas, os judeus não vão atacar vocês, porque eles não foram ordenados a fazer isso. Fica tranquilo. Eles estavam ali do lado, poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. Fica tranquilo, eles só vão passar por você e vão embora. E por que ele não falou isso? Ele não falou porque justamente ele queria uma oportunidade para amaldiçoar o povo de Israel. Para você ver o tanto que ele era malvado. O ódio de Balaque pelo povo judeu poderia ao menos estar disfarçado, né? Assim, o povo está aqui, vai guerrear contra mim. Bilam, por outro lado, ele odiava o povo judeu ao ponto de desejar eliminá-los, tirar da terra. Não quero ver esse povo pintado de ouro na minha frente. E Urashi, ele vem encerrando dizendo, um ódio tão hostil, um ódio tão ruim, um ódio irracional, se expressou na escolha das palavras de Bilam, de maldita memória, enquanto Balaque queria apenas remover ele da terra dele, só
somente eu quero que eles saiam daqui, sumam daqui. Bilam queria remover ele completamente do mundo. O povo judeu, no final das contas, se beneficiou de todo o ódio de Bilam, pois quando Deus reverteu a boca do malvado, ele os abençoou com uma imensidade, uma bênção tão grande foi a bênção que ele deu pra gente, que era o mesmo tamanho que poderia vir a maldição. Então imagina só, se ele deu uma bênção muito grande, é porque a maldição também era muito grande. Antes de encerrar, tem um ensinamento bem interessante aqui, de quando as nações, a gente está no meio da guerra, né? Tem Ucrânia, Rússia, OTAN, enfim, o mundo aí tá, de vez em quando surgem essas guerrinhas aí que eu não sei que fim vai dar, mas aqui a Paraxá, ela é tão atual, a Torá é tão atual que ela vem trazendo um ensinamento pra gente. Olha assim, olha aqui, presta bem atenção, aprenda uma coisa. Quando duas nações se ligam, em geral é para destruir uma terceira nação. Eles estão se juntando porque querem ir contra uma terceira nação, um terceiro país. Raramente essas nações se unem por finalidade comum. Como somos amigos, vamos se juntar porque eu gosto de você. Mentira. Ou tem um interesse econômico, ou porque eles querem destruir uma terceira nação. Mas é por isso que a maioria das uniões entre as nações e seus pactos são fictícios e artificiais. Não existem, não são verdadeiros, pois têm por base o medo, a desconfiança e o egoísmo. Por essa razão, essas alianças não são duradouras. Este foi o caso de Moabitas e Midianitas. Ou seja, eles se juntaram só por um pequeno período, pois começaram a guerrear, eles sempre se guerreavam entre um contra o outro e depois isso aconteceu. Aí eu te pergunto também, papai, por que foi? Porque fala muito de maldição. O que significa maldição? Olha, porque não existe coisa mais fácil do que abrir a boca e falar mal do outro. Você construir uma vida, você construir uma história, você construir uma casa, é muito mais difícil, tem muito mais força, energia do que você destruir. Você já viu os brinquedos de Lego, né? A gente quando vai montando é difícil, porque você tem que prestar muita atenção, muito cuidado para não destruir todo aquele brinquedo. Mas se vem uma outra criança e chuta, aquilo cai rapidinho e destrói tudo. Então é muito fácil. Não existe coisa mais fácil do que abrir a boca e falar Lashon Hará, Hasbe Shalom, Deus não permita, e falar mal e destruir uma outra pessoa. Como eu falei, caluniar, difamar, falar mentira das outras pessoas é muito fácil. Até provar que aquilo que foi dito, se é verdade ou não é verdade, é difícil. Olha, nesse Shabat, a gente estava estudando, o papai estava estudando com os amigos dele, o Yaakov, estava estudando com Meir, estava estudando com Johnny, estava estudando sobre o mês de Tammuz, e a gente acabou falando sobre, vocês sabiam que existem casos de pessoas que foram condenadas pela justiça e ficaram presas. Essas pessoas sofreram muito na cadeia, muito. E depois de um bom tempo descobriram que aquela pessoa não tinha feito aquilo. Vou dar um exemplo. Pegaram uma pessoa, prenderam uma pessoa, disseram que aquela pessoa tinha feito mal para uma outra pessoa, ou tinha roubado, prenderam essa pessoa sofreu, bateram nela, passou muitos anos na cadeia. E depois de um tempo foram fazer a investigação e descobriram que aquela pessoa não era a culpada. Imagina só, essa pessoa sofreu esses anos inteiros. Então, acusar, inventar uma mentira sobre uma pessoa é muito fácil, é rápido, as pessoas acreditam. Agora, ir atrás para provar o contrário, isso é mais difícil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Muitas pessoas fizeram mentiras sobre o povo judeu. Este método que eles usam contra a gente, ele é como se fosse um fio vermelho que ele é pintado pelo sangue do nosso povo. Desde o dia em que o povo judeu, a gente começou a entrar na história do mundo, de tempos em tempos a gente sofria com essas mentiras, desde o faraó até as coisas horríveis que o Hitler fez com o nosso povo, dizendo que eles tinham perdido a Primeira Guerra Mundial por causa dos judeus não foram à guerra, os judeus só sabiam roubar dinheiro enquanto os alemães iam para a guerra e a gente ficava ali ganhando dinheiro deles. Você não tem ideia de quanta mentira foi levantada contra o nosso povo. Então, desde o faraó, todos os países do mundo, os judeus eram amaldiçoados com palavras e por intermédio de atos e citações ruins, e falavam mal da gente. Tudo isso com um único objetivo, que o objetivo era esse, justamente de Ben Yirbe, para que não se multiplicasse. Muitas vezes eles inventam, eles trazem mentira, que eles não querem que a gente cresça, não querem que a gente se multiplique.
tenha família, que cresça, que vive na sua vida de Torá. E também diz os nossos sábios de Kiravhu, porque é numeroso. Então às vezes eles tinham inveja porque a gente cresce, é numeroso, tem uma vida boa, com Torá e Mitzvot, então inveja, ciúme. Então essas pessoas, esses não-judeus, eles falaram todo tipo de mentiras para mentir sobre a gente, para criar na cabeça das crianças a ideia fixa e doentia do perigo judeu, como eu disse. E no Brasil, uma vez eu vi uma mãe dizendo, olha, cuidado, ele é bruxo. Não existe isso, mas já colocando na cabeça da criancinha para olhar para o judeu e ficar com medo do judeu. E até hoje a gente continua sofrendo ainda, infelizmente a gente continua sofrendo ainda até hoje a influência dessas mentiras. Bem, vou terminar por aqui, a gente volta no próximo encontro falando sobre a segunda Aliyá, Bezat Hashem, muito felizes, alegres por estar novamente aqui na terra de Israel, podendo aprender e cumprir Torá Mitzvot aqui, tá bom? Um beijo Gabriela Dudani, um beijo Gabriel Kalev, Ariela, Eliave, um beijo, e quem sabe a gente volta a fazer os vídeos novamente junto. O Papai só voltou a fazer isso por causa de vocês, tá bom? Para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, esse programa não é feito para outras pessoas, somente para meus filhos, e eu sempre pergunto, então por que você posta isso no YouTube publicamente? É simplesmente para ficar perpetuado na internet. Mas qualquer pessoa que esteja se beneficiando desses estudos e queira estudar com a gente, fique à vontade, tá bom? A gente não é proselitista, não está aqui para converter ninguém, eu não sou rabino, não sou morê, mas se a gente puder de alguma maneira ou outra ajudar alguém a se conectar com a luz de Akadosh Baruch Hu, entender que só existe Hashem, que a Torá ela foi dada para o povo judeu e que através da Torá a gente pode ter luz para a nossa vida, o judeu como judeu e o não judeu como não judeu, porque você não precisa ser judeu para você se conectar com o sagrado, com o santo bendito seja ele, cada um tem a sua missão. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a Torá tem ensinamentos éticos, morais para toda a humanidade. Quem queira se beneficiar disso pode se beneficiar, quem queira se conectar com Hashem pode se conectar, tá bom? Um abraço para todo mundo, shalom, e a gente se encontra no próximo programa. Bye, bye.